Olá, mais uma sexta-feira, mais um momento de a gente trazer cultura para você, aqui no podcast do Gente que Fala. 24 anos no ar e agora atualizadíssimo, mas nunca abrindo mão de trazer os melhores nomes para que você tenha as referências ligadas à cultura. E hoje, gente, é uma mistura de Brasil com Portugal. Vamos entender. Hoje, o nosso convidado super especial, ele traz pra gente a sua história de mais de 38 anos, né? 38 anos de carreira. É um jovem, você já vai ver quem é. O pai dele é famosíssimo, não só no Brasil, não só em Portugal, mas no mundo todo, o Antônio Joaquim Fernandes. Será? Quem será? Ele vai contar pra gente. Conosco hoje, então, o músico, produtor, arranjador, diretor artístico e, como ele disse agora há pouco pra mim, maluco. Doido também. Doido também. Muito bem, Rodrigo Leal, meu amigo querido. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Quem é o Antônio Joaquim Fernandes? Pois é, quem fala tem uma história engraçada com isso. Antônio Joaquim Fernandes, gente, é Roberto Leal. Roberto Leal. Mais português impossível. Exatamente. E ninguém, se você fala Antônio Joaquim Fernandes, ninguém não tem a noção, né? Mas é o nome mais português impossível, né? Antônio Joaquim Fernandes. Antônio Joaquim, né? Que bacana. Olha, gente, eu ia falar lá na frente, mas eu vou adiantar. Roberto Leal, que vocês conhecem muito bem, por diversas músicas, que inclusive fizeram paródias, tudo. A gente quer saber detalhes dessa história aí. Roberto, o pai de Rodrigo. Aliás, depois você vai me contar o que é o Leal. Por que teu pai escolheu Roberto e por que o Leal? Tenho certeza. Mas o teu pai, olha, vendeu mais de 25 milhões de discos. Quase 30 milhões, sim. Quase 30 milhões. E mais de 50 anos de carreira, é isso? É uma carreira brilhante, 55 anos de carreira, né? A gente deve muito essa carreira toda ela construída no Brasil, né? O pai veio imigrante, veio de Portugal com 11 para 12 anos, de Trás-os-Montes, lá no norte de Portugal, né? Quase chegando ali na divisa com a Espanha. E fez toda a carreira no Brasil, né? É importante, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que foi o início dessa carreira? Né? A carreira do Roberto Leal foi construída no Brasil, né? Ele já era um nome relevante dentro do cenário artístico no Brasil quando voltou a primeira vez para Portugal. Ele já tinha lançado 4, 5 discos aqui, só depois é que foi conquistar o seu próprio país. Quantos anos ele tinha, Rodrigo? O pai faleceu com 67. 67 anos, muito novo. Ele teve, infelizmente, aí, um melanoma de pele, né? Que inclusive a gente estava lendo sobre essa história em que vocês o pouparam, né, dele saber. Acho que a palavra principal, Roberto Leal tinha 2 palavras que eu acho que definiam muito bem. Ele é um homem muito amoroso e um homem com muita fé. Ah, sim. E foi essa fé que segurou ele durante, né? Quanto tempo ele ficou? A gente descobriu, quando a gente descobriu realmente a doença, ele teve mais 3 anos de vida. Né? Mas eu não seria filho desse homem se eu não colocasse em prática a fé que ele nos presenteou com essa ideologia, com essa cabeça. Meu pai era uma pessoa que mesmo muito pouco antes de partir, ele é que estava dando força pra gente. Né? Ele disse uma frase impressionante, Ricardo. Ele falava assim, virou para mim, para meus irmãos, disseram: Rodrigo, o pai está preparado para essa viagem. Não diga. O pai está preparado, mas muito sereno. Ele partiu num final de semana e na quinta-feira anterior estava na televisão pulando e dançando, fazendo o que mais gosta, e 2, 3 dias depois partiu. E por essa fé, um homem muito lúcido, sabe, extremamente consciente. Acho que uma pessoa, quando chega nesse momento de vida, sabe que está partindo e tem essa lucidez, essa capacidade de não se revoltar contra Deus, contra as pessoas, contra os amigos. Geralmente a gente entra nesse conflito muito grande e ele estava muito sereno. Então, sempre foi uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que partiu em paz e deixou a paz com a gente também. E o legado em que você assumiu aí. E, gente, vocês perceberam, escuta bem a voz, até tem a ver mesmo, não tem como esconder, não é, Lu? E eu sou roqueiro ainda, rapaz, mas quando eu canto as músicas do pai, realmente o timbre fica muito similar, parecido, né? Muito legal, parecido. Né? A gente vai falar bastante ainda de você, dele, da sua história, mas eu queria saber, ainda pegando um pouco do seu pai para entrar na sua história, teu pai é português. Português. Lá do norte. Do norte. Ele nasceu numa pequenina aldeia chamada Vale da Porca. Vale da Porca. Em Trás-os-Montes. Bem mesmo lá em cima, tipo, divisa com 10 quilômetros com a Espanha. Quantos anos ele veio para o Brasil? Ele veio com 11 para 12 anos.
Veio com a família grande, aquela família portuguesa típica, né? São 10 irmãos. 10 irmãos, o avô e a avó vieram às prestações, né? Porque não havia dinheiro naquela altura. Então veio primeiro a minha tia mais velha, ficou 2 anos. Depois veio o meu avô, com mais 2 irmãos mais velhos, ficaram mais 2, 3 anos. E depois, acho que só 4, 5 anos depois é que veio a minha avó com o resto da família. Então, quer dizer, teve gente da família que ficou aí quase uma década sem se ver. É uma história... Uma das coisas que eu acho bonita na história do pai é que eu acho que ele conseguiu cantar para os imigrantes de uma forma tão natural, porque ele contou a própria história, né? Quando você conta uma verdade, é muito fácil chegar nas pessoas, né? E eu acho que foi através dessa verdade, dessa história verdadeira, que ele conseguiu sensibilizar. Não sei se o Ricardo sabe, mas Portugal, nós temos quase 11 milhões de portugueses lá dentro e são quase 10 milhões fora. Não diga, né? Não entre Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha. Essas são as principais, vamos dizer assim, polos, fontes de imigração. E meu pai cantou para essa gente a vida inteira, né? Meu pai cantou, acho que melhor que ninguém, a saudade que o português imigrante tinha. Não há um português que não abandonou a sua aldeia, né? a sua localidade, e ele conseguiu, como ninguém, traduzir em canção essa saudade. E aí ele veio para o Brasil, cresceu e conheceu uma moça chamada Márcia, é isso? Uma Márcia Lúcia, brasileira, compositora. Tua mãe é compositora? Todas as músicas do meu pai, todas. Ela Roberto Leal e Márcia Lúcia, são dos dois. Uau, Bate-me Robin mesmo, uma parceria incrível. Minha mãe era cantora também, cantava no Coral Municipal de São Paulo, tinha estudado um pouco de música e ajudou o meu pai, minha mãe é uma grande letrista, né? Então, basicamente, as melodias mais populares vinham da cabeça do pai. Mas a mãe ajudava a complementar a música e escrevia as letras. Foi uma parceria de 55 anos. É que não foi algumas, todas. Meu pai foi um cara que gravou o repertório dele 95% ou 96% de músicas próprias, autorais. Sim. Então, quer dizer, são mais de 500 canções que eles gravaram juntos. Cara, mais de 500 canções. Mais de 500 canções. É um poeta, né? É uma história linda, cara. História linda. E você e seus irmãos, vocês nasceram aqui em São Paulo mesmo? São Paulo. Os três aqui. A primeira portuguesa da família foi minha filha. A primeira legítima, né, dessa segunda geração que nasceu mesmo lá. Mas os meus 3 irmãos, eu sou o mais velho. Né, Rodrigo, a Manuela a do meio e a raspinha do tacho, como a gente fala, o Vitor. Que família de imigrantes também não poderia ser diferente. Está tudo espalhado, como eu estava te contando. Né? O Vitor está morando em Montreal, no Canadá. A Manuela está na Austrália. E eu estou entre Brasil e Portugal. E eu queria que, Neto, põe pra gente a foto 1 aqui, pra gente ver se você lembra dessa história aqui, desse momento, na verdade. Ui! Lembro perfeitamente. É você e quem ali com seu pai? Eu, o papai e a minha irmã. A Manu, vestido de... Alguém lembra? Isso mostra a idade, né, gente? Alguém lembra do Chips? Sim! Lembra daquela seriado dos motoqueiros e tal? Isso foi na nossa casa, na primeira casa que a gente teve no Alphaville. Foi aqui lá em São Paulo mesmo. Em São Paulo. E a 2, Neto? Vamos ver a outra foto aqui. Se você lembra desse momento também. Você tinha quantos anos aqui? Aí eu devia ter uns 7, e aqui eu devia ter uns 10. Então, aqui não se nega a nossa querida Portuguesa e o nosso Vasco da Gama, os times que mais representam, né, a nossa colônia. Isso foi na nossa casa, na segunda casa que nós tivemos no Alphaville. Também aqui. Lá no fundo das casas, batendo uma bola com o seu Roberto, era a nossa maior diversão. Assistir jogos do Benfica e jogar uma bola, eu adorava. Que bacana. Bom, aos 12 anos, salvo engano, me corrija, você e tua família foram morar em Portugal. Para Portugal. Acho que foi uma época engraçada, porque pareceu sorte, mas foi um acaso realmente. Foi na época que o Collor assumiu. Em 90, né? Em 90, e nós fomos em 89, nós fomos uns meses antes daquela confusão toda do dinheiro, de trancarem as contas bancárias e tal. Então meu pai teve uma visão artística muito importante. Ele já estava com 20 anos de carreira, mais ou menos, nessa altura, e ele achou que, indo para Portugal, ele iria reencontrar suas próprias raízes, artisticamente falando. Sim, entendi. Isso foi muito importante, porque a gente realmente... O Roberto Leal cantou um Portugal que ele mal conhecia.
Né? Saiu de lá muito cedo, então quer dizer, precisou se inspirar novamente nas suas próprias raízes, ter um contato de novo, e foi daí que a gente, com a família inteira, voltamos para Portugal. É irretocável o ritmo. Quando você toca as primeiras notas, os primeiros acordes, todo mundo já fala, é Roberto Leal. Tem 4 notas. Tan, 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 tan. Acabou. Pronto. Exatamente, né? E eu queria entender quando que a música, obviamente pelo teu pai, obviamente pela tua mãe também, não sabia agora, fiquei sabendo, mas como que a música te abraçou? Porque eu também quero ser músico. A minha mãe fala que aos 3 anos eu mostrei para ela que ia ser músico. Com 3 aninhos. Ela me colocou, já fazia os barulhos todos. Ela me colocou na escola de música, eu tinha 5. E eu me tornei profissional antes de... Eu com 12 já tinha carteira profissional de baterista. Foi sair da escola por causa de música, depois aos 15 anos. Mas desde cedo... Eu nasci dentro do estúdio, né, Ricardo? Foi nascer numa casa de música, a grande inspiração e o grande apoio, de uma forma natural. Vieram logo de berço dos pais. Eu nasci já dentro do estúdio, dentro do palco, acompanhando os músicos do meu pai a ensaiar. Você acompanhava, quando você era criança, acompanhava os shows? Desde sempre. Eu dei muito trabalho para a dona Márcia, porque a música tomou tanto conta de mim que eu, com 15 anos, eu parei de estudar. Eu não terminei o 8º ano. Foi perto dessa foto 3 aqui, Neto? Coloca pra gente aqui. Sério que você pode estudar? E daí, lógico, eu quase dei uma... a época cabeluda. Isso foi num programa em Portugal, salve para isso aí deve ser 93, 94, devia ter aí uns 17 anos 17 nessa altura. anos. Mas, Ricardo, a música sempre foi muito presente, desde sempre. Eu acho que a grande... Neto. A grande... Aí já é mais adulto. Já é mais adulto, já tinha uns 30. Uns 30 anos. Mas o cabelo já mudou, né? Por isso eu quis pegar essas duas fotos. Porque era cabelo, já mudou o estilo. Já. Caramba, o cabelo foi parte da indumentária durante muitos anos. Eu tive várias bandas de rock. E naquela altura, para você, além de tocar bem, você tinha que ser cabeludo, senão não entrava nas bandas. Justíssimo, né? Então, entendo bem isso. Mas a música foi um presente. Eu acho que o grande incentivo que uma pessoa pode ter com a música é quando você, dentro da tua própria família, você tem uma linguagem natural, né? A gente falava de música dentro de casa, nada era um palavrão. Então, quer dizer, todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu quis fazer, eu tive sempre, graças a Deus, um apoio maravilhoso em casa. Casado, tem filhos? Eu fui casado, me separei. Tá. Tô junto com uma outra pessoa. Tá. Tenho 2 lindas meninas. E elas enveredaram pra música ou não? Todas elas. É o bichinho ruim que corre no sangue, né? Nas veias. Aí, Neto, vamos ver. E elas têm... A mais velha, a Maíra, tem 22. Tá. E essa daqui é a mais nova, é a Bianca, que tem 18, fez agora 18 anos. E a Maíra é a mais velha, com 22. A Bianca é mais voltada para o teatro, está terminando agora o seu curso de teatro. A Maíra já é uma exímia cantora, canta super bem. Em breve vai vir com o disco a solo dela também. Outro estilo? A Maíra é mais pop, ela mistura mais... Tem raízes portuguesas também. A música portuguesa mudou muito ao longo dos anos, né? E hoje a gente já encontra uma mistura daquilo que é o tradicional do fado, mas com uma versão e com um cariz mais pop. E a Maíra tem toda essa influência. Em breve ela vai... Eu vi um material de vocês... De um show que você fez lá no Canadá, em que teu irmão, inclusive, te visita. Tá. Né? E ela é a Maíra que faz... É a Maíra que estava comigo nesse dia. E ela fez uma participação. Faz. Ela tem uma voz linda. E o mais bonito, Ricardo, eu acho que da parte deles, foi aquilo que meu pai me passou e eu acho que eu consegui também passar isso para as minhas filhas. Elas compreenderem a obra, tanto do pai, tanto do avô. Isso é muito importante. A Maíra é uma menina que... Você pergunta para ela assim, qual é a 4ª música do lado B do 15º disco do pai? Ela sabe. Ela tem a carreira do avô muito bem estudada, um respeito muito grande, né? Ela conseguiu compreender aquilo que foi a obra que o avô deixou. Isso para mim era muito importante, que as minhas filhas tivessem a noção, não da dimensão da carreira, mas do propósito da carreira do avô. Né? Meu pai foi uma pessoa que durante a vida inteira... tem uma história até bonita. Ele me pediu uma coisa antes de partir, Ricardo, que eu achei muito humilde da parte dele. Ele disse assim:
filho, não é preciso continuar cantando o Bate-o-Pé, porque todo mundo conhece o Bate-o-Pé, mas o que eu preciso e te peço essa ajuda é que você continue fazendo com que Portugal venha ao Brasil. Então, a batalha maior que o Roberto Leal teve foi sempre divulgar Portugal, divulgar a dança, a cultura, a música, onde pisou. A minha primeira palavra em casa não foi nem mamãe nem papai, foi Portugal. Opa. Ele sempre teve essa missão muito clara nesses 55 anos de carreira dele. Você citou o nome de uma das músicas dele? Não é a mais famosa, todas são iguais. Não é? Mas eu acho que o Bate-o-Pé, principalmente aqui no Brasil, foi a música que mais... Pegou. O Bate-o-Pé e o Arrebita. Ah, sim. As Dá duas... pra gente ouvir o trechinho do Bate-Pé? Tá. Olha, gente, então eu vou explorar. A gente tá com Já que o cara trouxe o violão, Opa, né? Com certeza. Vamos lá, então. Bate-o-pé. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faz assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faz assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Fui à festa de Vinhais, o baile estava apagado. Meti-me junto aos casais pra mostrar o meu bailado. E o povo foi se juntando e perguntando o que é. E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate-o-pé. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faz assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Oh, a gente lembra do seu pai com essa música e dos outras, né? E que teu pai não parava quieto no palco, né? E a gente já lembra ele fazendo todas as viradinhas, as dancinhas dele. Ele é muito... Agora me veio na memória afetiva toda essa história. Ele marcou muito no princípio da carreira, porque ele levava o grupo folclórico sempre, ele acompanhava sempre junto com ele, levava os ranchos folclóricos, que é uma coisa muito tradicional em Portugal. Então marcava muito com aquelas saias rodadas, as portuguesas dançando o vira, né? Que é o estilo de música. As pessoas às vezes perguntam o vira é um estilo de música. Tá. Né, criado, chama-se Vira. Tá. São dois nomes que a gente fala, é a chula e o vira. Tá. São duas coisas, principalmente da região do Minho de Portugal e para o norte de Portugal, que era exatamente o sumo principal daquilo que foi a carreira do pai. Poxa, que legal. A gente falou que você está com 38 anos de carreira. Comecei cedo, vou fazer 50. Rapaz, infelizmente, tudo bem. Você é de 75? Eu sou de 6. Estamos aqui. Pronto, estamos aí. Estamos falando que eu tenho a sua idade. Porém, lá nos anos 90, lá em Portugal, você começou com outro estilo musical, não foi? Rock, banda. Rock. Você participou do grupo Hot Stuff. Que era um hard rock com músicas cantadas em inglês. Lá em Portugal, é isso? Lá em Portugal. Aí, vamos ver lá uma imagem. Deve vir a foto dos vestidos de couro. Ai, meu Deus, olha lá. Isso foi uma aventura, porque, aliás, esses três membros aqui, né, eu, o do meio... Nem como não encontrá-lo, gente. Menos esse menino aqui, que é o Mário, que é português, éramos todos brasileiros. Eu importei 3 amigos meus de lá para cá, daqui para lá, e essa banda foi uma coisa que foi importante, porque até hoje a banda completou já 30 anos de carreira. Lá a gente, de vez em quando, a cada 5 anos, a gente faz uma turnê. Show. A gente se reúne, faz ali 4, 5 shows. Esse ano também não vai ser diferente, comemorando os 35 anos quase de banda. E foi importante porque foi uma contramão danada, Ricardo, porque as pessoas tinham no Roberto Leal um cara super popular, música tradicional portuguesa, vestido com, né, daquele jeitinho dele, às vezes, muitas vezes de branco, com um monte de fita, de franja, né? E o maluco do filho, cabeludo, brinco, piercing, cantando rock em inglês. Então foi difícil até as primeiras aceitações, porque as pessoas me cobravam, filho de artista tem esse peso, né? Tem. E quando principalmente, você não vai pelo caminho artístico do teu pai, você tem que trilhar um caminho muito diferente. O pessoal do rock, às vezes, é muito preconceituoso também. Tipo... filho do Roberto, rock, não tem nada a ver. Eu não tinha música para o público do meu pai. E o meu público, a quem eu me destinava,
ficou desconfiado no princípio, mas depois, lógico, essa banda teve o seu momento muito importante em Portugal. Foi E os em parceiros 1990. estão em Portugal ainda. Então, tá todo mundo lá. Só tá toda você a que gente. vai pra Só lá e eu pra que cá. vou pra lá e pra cá. E a próxima? Você participou também da Muita Louco, é isso? Isso. O que é a banda Muita Louco? Gente, o Banda Muita Louco... Tá correto, viu, gente? É muita... É muita louco mesmo, é o jeito português de se falar. Esse programa, ele foi mais ou menos uma cópia, vamos dizer assim, uma coisa parecida, uma releitura daquilo que era o programa Livre, do Serginho Groisman, lá uns anos atrás. Sim, lá no SBT. O Portugal, naquela altura, a televisão portuguesa se desenvolveu muito com o aparecimento do segundo canal de televisão, que é a SIC, e esse programa, essa banda, é como se fosse hoje a banda do Danilo Gentili. Era uma banda residente num programa, uma banda de rock, que era o Hot Stuff, mas convidaram a gente para ficar... Eu não tô nessa foto por acaso aí, mas eu produzi esse disco, esse é o terceiro disco, eu fiz 2 discos com essa banda e depois eu acabei por sair. Entendi. Mas o restante dos membros eram membros que estavam no Hot Stuff também. Ah, tá, são os mesmos. Entendi. Aí já no Brasil, você participou da Junk. Essa foi a minha primeira aventura aqui no Brasil. Eu morei uns anos nos Estados Unidos, acompanhei alguns músicos muito interessantes lá nos Estados Unidos, e o Junk foi o resultado daquilo que foi a minha vivência artística nos Estados Unidos. Toda a influência que eu tive ao trabalhar com músicos de lá, os 2 discos do Junk eu compus basicamente nos Estados Unidos, vim para cá em 98, e esses 2 discos 99 e 2001. A gente assinou na altura um contrato com a EMI. Chegou a ter 2, 3 músicas que ainda tocaram bastante nas rádios, mas eu depois recebi um convite para assumir a direção artística da Som Livre, lá em Portugal, e acabei voltando para Portugal. Né? E depois entrou o Noides, é isso? Cheio de história, né? Rapaz. Essa história aí Essa é a banda que mantém até hoje. É um projeto muito audacioso, também muito indigesto, não é fácil, porque é uma banda que mistura rock pesado com música tradicional portuguesa e eletrônico. Então, esse projeto conseguiu marcar com uma coisa muito pioneira lá em Portugal, a mistura de sonoridade, a gente trazendo as gaitas de folha de Trás-os-Montes, misturando com música eletrônica pesada e com rock, e a gente usava máscaras, né? Os primeiros 10 anos de banda, ninguém sabia quem eram as bandas, quem estava por trás das máscaras, né? Então era bacana, porque você, logo na largada, você já chamava a atenção, as pessoas iam pro soundcheck para tentar ver se apanhava a gente sem máscara, para ver quem era a banda, e daí acabaram por descobrir, depois de quase 10 anos de banda, a gente conseguiu manter esse anonimato quase 10 anos, e é uma banda que está até hoje, né? O primeiro disco dessa banda foi em 2007, e até hoje a gente faz turnês lá em Portugal. Que é um box mesmo? Isso daí foi uma ideia super original, acho que na altura foi o segundo disco da banda que a gente, com a mudança do mercado, a gente não editou nem vinil, nem CD, nem nada, nós fizemos um tablet. Associamos com uma empresa na altura, e o disco inteiro a gente personalizou um tablet, era um tablet pequenininho, mas que tinham fotos, vídeos e todo o disco novo lá dentro do tablet. Poxa. E foi uma ideia super bacana, porque lógico que a gente foi exatamente na sequência daquilo que estava sendo a evolução do mercado discográfico. Então, em vez da gente lançar em formato comuns, foi a edição desse tablet, muito bacana. E quais instrumentos você toca, Rodrigo? Eu vi já o violão. Cara, olha, meu instrumento de base é a bateria, né? O que eu estudei de verdade mesmo, muitos anos, foi bateria, e a seguir a guitarra. Mas depois é isso, eu desenvolvi o ouvido, é o mais importante, é aquilo que eu falo às vezes para as pessoas. Precisa estudar, não, precisa ter dom, mas precisa, acima de tudo, você treinar, você tá com os instrumentos. Então eu fui pegando os instrumentos todos, toco baixo, toco piano, toco acordeon, saxofone, flauta, todos os instrumentos basicamente de percussão, toco guitarra portuguesa, toco buzuki, toco banjo, mas foi tudo de ouvido, Ricardo, pegando os instrumentos, marrando em cima e tocando. Mas também, gente, imagine, 38 anos só respirando música, né? Não tem como. Tinha obrigação de... Nada, mas é muito gostoso quando você pode ser multi-instrumentista, porque você adequa o momento ali, né?
Você também enveredou para a área da produção, como citou Sim. agora há pouco, né? E olha aqui, nós temos vários projetos aqui no Brasil e também em Portugal. Uhum. Lá em Portugal, você criou e produziu vários temas para novelas Para portuguesas? as novelas, o tempo que eu tive como diretor artístico da Som Livre, as novelas que eram a SIC, que é uma televisão em Portugal, ela era parceira da Rede Globo. Uhum. Então a gente alterava algumas trilhas sonoras, porque não sei se você vai lembrar, as trilhas sonoras aqui no Brasil, você tinha a trilha internacional e a trilha nacional. Isso, a trilha internacional, a gente alterava aquilo que vinha da novela do Brasil. Então a gente acabou lançando muitos artistas através dessa oportunidade de criar novos fonogramas para as novelas em Portugal. Então eu fiz, nossa, um monte de aberturas de novela, desde... olha, de Sassaricando para frente, eu acho que falhou 3 ou 4. Eu fiz muitas músicas para novela lá, mas mais importante é o trabalho que eu venho desempenhando agora nos últimos anos. Depois que a Som Livre fechou em Portugal, eu fui convidado pela concorrência, que hoje é primeiro lugar já há muitos anos em Portugal, que é a TVI, que é o grupo da CNN. Sim. E daí sim, a gente começou a fazer músicas originais. E hoje, vamos dizer assim, o meu carro-chefe de trabalho é essa produção, é a direção artística do canal, mas fazer músicas genéricos, spots, separadores, para toda a linha de informação da CNN e para a programação quase toda da TVI. Portanto, os talk shows durante a tarde, jornais, aquilo tudo. Já há muitos anos, eu faço esse trabalho já há 20 anos. Nossa. E você mora lá, você mora aqui. Cá, é isso tudo. É a ponte aérea, a gente tem que ficar sócio da TAP, porque... É bem isso, né? Era o trabalho que o pai já fazia, né? Como eu estava te contando. Desde quando o pai faleceu, eu senti uma necessidade maior de estar no Brasil, até para organizar melhor os contratos. A carreira do pai é muito antiga, então, quer dizer, os primeiros 15, 20 anos da década de 70, década de 80, ficou tudo por arrumar, desde quando ele partiu, né? Com a aparição das redes sociais, com toda o suporte de streaming e mídia. A carreira do pai era aquela carreira mais analógica, mais antiga. Sim. Então eu vim para cá mais para consertar isso. Mas não dá para deixar Portugal, né? Eu tenho meu trabalho lá, mas é exatamente isso, é lá e cá. 2 meses aqui, 1 mês ali, mais 1 mês ali, mais 2 aqui. E que cidade você fica lá? Próximo de Lisboa. Próximo de Lisboa. Torres Vedras, na praia. Que delícia. 40 minutinhos de Lisboa. E aqui você fica em São Paulo? Aqui fica em São Paulo. É rapidinho, né? Ponte aérea. 10 horinhas. Só, né? Rapidinho, né? Ei, Lu, deve dar trabalho, vai e vem, né? Nós estamos com a produtora aqui dele, a Luana. Mais um beijo pra Luana, pra Marcinha, pra toda a equipe lá, né? Aliás, se puder mandar um beijo para essa equipe, eles estão me ajudando demais. Pessoas que, para além de competentes, são grandes amigos, são pessoas que têm um carinho. E é isso, o mais importante, às vezes você escolher uma assessoria de imprensa, não é você só escolher quem vence, é você escolher pessoas que têm sensibilidade. A gente conhece a Marcinha, que é a diretora, né, Zenilda? Quantos anos? 20 anos, né? A gente entrega a idade também, né, Lu? A gente entrega. Mas olha, um beijão pra Marcinha. A Márcia e a equipe toda, amigos queridos que estão ajudando a gente acima de tudo, eles se apaixonaram pela história do Roberto Leal, por aquilo que nós estamos contando, dos tributos, então são irmãos queridos que eu tenho muito a agradecer. Obrigado, gente. Qual a música mais tocada do seu pai, sabe dizer? Eu acho que são 2. Bate o Pé e o Arrebita, que foi a primeira música. O Arrebita tem uma história legal, Ricardo, que aliás, a história fica interessante pelo nome das pessoas. Meu pai não estava conseguindo nada na carreira em São Paulo, final da década de 60. Daí ele, com 3 amigos, foram para o Rio de Janeiro, alugaram um quartinho e ficaram os 3 num quartinho. E todo dia de manhã, cada um dos 3 ia para suas correrias. E esses 3 amigos eram o Roberto Leal, o Jair Rodrigues e a Alcione. Eu acho engraçado contar isso. Amigo, né? Só esses 2 amigos? Era incrível, eu né? O princípio todo dia pra eles, né? E o pai, quem lançou, vamos dizer assim, quem deu o start mesmo na coisa, quem pôs fogo na fogueira foi o Chacrinha.
O Chacrinha e a história. Posso contar? Claro. A história foi engraçada porque meu pai descobriu o endereço do Teatro Fênix e daí o pai ia todo dia para a porta do Teatro Fênix para ver se encontrava com o Chacrinha. Lá no terceiro ou no quarto dia, que ele praticamente dormia lá na porta, o Chacrinha passou por ele, meu pai naquela altura, cabelo loiro até aqui, salto desse tamanho, calça de boco de sino. Eu vou falar um palavrão, mas é com respeito. O Chacrinha passou para cima, olhou para ele. Você é viado? E o meu pai falou assim, não, eu sou português. Ele falou, você é português e tu fazes o quê? Eu falei, eu canto. Tu estás no programa. Opa. Daí meu pai falou assim, esse gajo deve estar a brincar comigo. Tá brincando, exatamente. Mas lá foi. Foi no dia em que a Record estava como concorrente, aquele festival, o Festival da Canção da Record, Sim. e a Globo estava batendo com o festival. Meu pai foi deixado para o final, eu já estava olhando para o relógio. Que era tudo ao vivo, gente, Tudo naquela ao época, vivo, né? tudo ao vivo. E daí ele falou, já dancei. Não vão me chamar, né? Com certeza ela ele tá tinha chegando. participado com dança, então. Não, ele estava estava lá no final, ele estava nos bastidores para ser chamado. E vinha um artista, vinha outro, e não chamava o meu pai. Entendi. Daí o Chacrinha me sai com essa, pra você ver como Deus às vezes faz as coisas. Daí o Chacrinha virou, esse artista custou $50 mil, a Rede Globo de televisão, o rei de Portugal, Roberto Leal. Uau. Daí entra o meu pai, canto a Arrebita, e meu pai contando isso, era uma delícia de ouvir. No meio da atuação, ou mais pro final da atuação dele, tem um problema técnico. E eles pediram, porque eles iam cortar a emissão, e pediram pro meu pai cantar mais uma vez. Bem, se 4 minutos na Rede Globo, na década de 70, já era um absurdo, ficar 10 minutos, Nossa. mais ainda era. Então, quer dizer, Impensável. foi no dia seguinte, o Roberto Leal já não podia sair na rua, né? Ele tinha ainda por cima aquela marca, aquele cabelo loiro, olho verde, marcava muito pelo visual dele. E no dia seguinte, a colônia portuguesa já teve um representante grande no Brasil. Mas foi o Chacrinha, e no rádio, vou entregar a nossa idade agora também. Lembra do Barros de Alencar? Opa! Você lembra dele? O Barros, meu pai andando na caravana do Barros de Alencar, e foi o Barros no rádio, o padrinho, vamos dizer assim, e na televisão, o nosso querido velho guerreiro. E o que ele tocou lá no Chacrinha? Tocou o Arrebita. Como é que ele é? Vamos ouvir? Ai, cachorra, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Casei com uma Gabriela, por ela ter muita guita. Agora minha espinhela, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ei, não tinha como, né? Essa foi a primeira música mesmo que deu start a tudo. Quase 30 milhões de discos a carreira dele, né? Ele vendeu. Mais de 50 anos de carreira. E 55. 55. Pois é, 55 anos de carreira. E você participava dos shows depois já adulto, você trabalhava com ele, não é? Tive o privilégio, meu pai, ele tinha a gente tinha uma ligação muito especial, Ricardo. Lógico que todo pai e filho que tem um amor lindo em casa, mas a nossa amizade transcendia aquilo que era o nosso relacionamento de pai e filho. Ele jogou a responsabilidade. Eu, com 17 anos, produzi na íntegra o primeiro disco que eu produzi do meu pai. Eu tinha 17 anos de idade. E foi uma responsabilidade muito grande, porque eu sabia, ali não era o pai, e sim um homem que já tinha, na altura, mais de 20 milhões de discos vendidos. E a nossa ligação era muito forte. Eu era diretor artístico da banda dele, acompanhei todas essas viagens internacionais que a gente fez, fazendo shows para a imigração. Eu acompanhei meu pai. Eu comecei a acompanhá-lo de viagens mesmo, eu tinha 13 anos. 13 anos. E nunca mais Parou. Deixei. Eu só faltava quando eu tinha shows com a minha banda, daí eu mandava alguém no lugar. Eu tenho uma foto aqui, que acho que até em casa vocês brincavam de música, né, Neto? Tem aí a 10? Vamos lá. Lá em casa. A gente compondo. Que saudade. Isso aqui já foi em São Paulo. Já foi em São Paulo? Já foi aqui em São Paulo. E uma brincadeira dele com vocês, 3 irmãos aí, né? A Manu e o Vitor segurando. Essa foi a casa
Esse foi o último endereço do pai. Aqui Antes de ir pular para o andar de cima também. E ele era do mesmo jeitinho? A gente percebe que ele era sorridente. Todo mundo pergunta. A coisa mais bonita que eu tenho para falar do Roberto Leal, e aqui não é um filho só a falar. Meu pai costumava dizer que a gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Né? Você, do jeito que você é, ainda por cima uma carreira de 55 anos, existe em volta disso uma autenticidade muito grande. Aquele mesma pessoa de fé, com um sorriso, com um abraço carinhoso, falando de Deus, falando de amor. Assim era o Roberto Leal em casa e assim ele era no palco. Eu acho que ele conquistou o verdadeiro público do Roberto Leal, gosta do Roberto Leal, mas que ultrapassa a questão da música. Às vezes um dia um artista pode lançar um disco bom, às vezes lança um disco mais ou menos, mas quando você marca no coração das pessoas pelas tuas palavras, isso permanece. E assim era o Roberto Leal. Eu acho que uma das palavras também que o define muito bem é a autenticidade. Sempre verdadeiro, sempre de bem com ele próprio e honesto com aquilo que eram as crenças dele. E mudou o cabelo, né? Mudou o cabelo. E todo mundo, você acredita que todo mundo perguntava se era peruca esse negócio? Ou cabelo comprido na época? Não, e mesmo tipo, meu pai, mesmo mais velho, um cabelo grosso, né? Sempre muito bem cuidado. E era loirinho mesmo de nascença. Minha avó tinha olho claro e era loirinha também. E ele herdou essa cabeleira toda aí. Coloca a 12 aí, ô Neto, por favor. Você tem ideia de quantos concertos vocês... Tenho. Eu fiz quase 4.000 shows com o meu pai. Eu tenho um número aqui. 3.848. 3.848, fora os 2 de final de semana, 3.850. Então. Olha aí. Que mas foi... O pai teve uma média impressionante. Eu conversando com o empresário dele há uns anos atrás, Ricardo. O meu pai, de 1970 até 92, teve uma média de 17 shows por mês. Uma média. Nossa. Então era show. Uma loucura. Isso só no Brasil, né? E depois, quando a gente foi para Portugal, ainda aumentou mais isso lá em Portugal, fazemos mais shows ainda. Mas foi um homem de estrada. Eu costumo brincar com a minha mãe, que se eu não fosse músico, eu não tinha meu pai. Eu não via o meu pai. E a gente cresceu. Pra você ter uma ideia, Ricardo, eu fui passar o meu primeiro ano novo com meu pai, eu tinha 16 anos. Nossa, porque ele fazia no palco. Todo final de ano lá ia ele para os Estados Unidos, era praxe, né? A gente passava o Natal, ele aí dia 27, embarcava para os Estados Unidos, ficava lá às vezes 40 dias, 50 dias, e minha mãe o acompanhava. Então, foi na estrada, foi uma vida inteira na estrada, sem dúvida. Caramba, que legal, né? Mais um título aqui de música, que eu tenho certeza que muita gente conhece na voz do seu pai, e outros cantores também gravaram, outros intérpretes também gravaram. Mulher Chorona. Mulher Chorona. Isso foi meu pai brinca comigo e fala assim, foi você que me deu esse sucesso. Era uma música que estava fazendo muito sucesso. Eu acho que é Teodoro Sampaio, salvo erro, original. Né, Lu? Você viu pra gente? Eu não sei. Mas eu acho que é Teodoro Sampaio, o original. E essa música estava fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Nós morando em Portugal, estamos a falar de 2006, salvo erro. 2005, 2006. Eu ouvi essa música. E ela tem um ritmo muito parecido com coisas que meu pai já tinha gravado. Meu pai foi um cara, Ricardo, que ele deixou a música brasileira o influenciar. A Alcione disse uma frase uma vez muito bacana, dizendo assim, olha, não dizem que Portugal e Brasil são irmãos? Pois é. O Roberto Leal foi aquele irmão que conviveu. Foi aquele português, às vezes mesmo lá em Portugal as pessoas perguntam por que o Roberto Leal fez sucesso no Brasil? Porque ele se deixou influenciar. Ele enxergava o seu Vira, que é o em toda a música que ele ouvia no Brasil. Identificação, né? Então ele ia para o Rio Grande do Sul, ia para o Rio Grande do Norte, ia para a Bahia, ia para o Sul. Ele ouvia as músicas tradicionais regionais e tentava colocar o seu Vira no meio daquilo tudo. E o Mulher Chorona foi um grande sucesso em Portugal. Aqui não. Aqui no Brasil não foi. Teve o sucesso com o Teodoro Sampaio, mas lá em Portugal foi um grande sucesso com ele, que misturava um pouco do frevo
como era tocado no Brasil, com a música tradicional portuguesa também. E é uma das músicas que está no seu show atual? Ela está dentro do medley. Ela está dentro do medley. Ela não é uma das músicas mais relevantes vamos dizer assim, da carreira Sim, do ele pai. tem muitas, né? Quase 500, gente, né? Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é elaborar esse set list para tocar. Tem sempre uma música, não há um show que não chega uma senhora, você não tocou aquela. Fatalmente. Me desculpa. Porque o show tem que ser o dia todo, gente. Não vai dar mesmo assim, né? Eu fiz as contas, Ricardo. Eu fiz as contas entre Brasil e Portugal. O pai teve 78 singles top 3. Então, quer dizer, eu conseguiria montar 4 shows inteiros de 20 músicas praticamente, só com top, sem repetir uma música. Puxa vida. Olha, gente, é muita história, muita... Olha, a gente fica muito feliz de saber que o Brasil acolheu o teu pai, não apenas pela simpatia que ele já demonstrava, mas com o ritmo português que não era comum aqui no Brasil, sim, né? Sim. Então isso sempre é muito, muito bom mesmo. E a gente deve essa carreira ao Brasil. Eu fico muito emocionado, não como... Aqui não é como músico, e sim como filho, né? Como cidadão. O carinho... O meu pai demorou mais tempo em conquistar o próprio país do que conquistar o coração do brasileiro. Isso me emociona muito, porque não há uma pessoa... Você pode não gostar do estilo de música, mas não há quem não goste do Roberto Leal no Brasil. Não tem como. Bom, agora a gente vai para o projeto que você está na estrada também. Isso. Aliás, eu li um pouquinho sobre, é lindo demais a ideia, parabéns, a ideia é sua mesmo. Obrigado, Nós estamos falando aqui, o projeto atual que o Rodrigo está participando, né? Ele está recriando, na verdade ele recriou, já está projeto pronto aí, né? A obra do teu pai, do Roberto Leal, e fez um tributo a ele, nada mais justo. Então, tributo Roberto Leal, o que é isso? É levar... ficou uma lacuna... Ele era carinhoso, né, Rodrigo? Muito. A gente vivia de abraço e de mão dada. Meu pai era essa pessoa cheia de amor mesmo. E aí, conta pra gente o tributo. Esse tributo, ele é... Cada um dos filhos teve a sua maneira de comatar a saudade do pai, né? Os meus irmãos, por exemplo, a minha irmã não conseguiu, nos primeiros 2, 3 anos que meu pai faleceu, não conseguia encarar uma foto do meu pai sequer. E eu precisei fazer uma imersão muito grande na carreira do meu pai. Foi a minha forma de comatar essa saudade. E aí nasceu o tributo, que eu tentei manter a mesma estrutura que o pai deixou, a mesma banda, tanto a banda que era de Portugal, ele tinha 2 bandas, uma banda aqui e uma banda em Portugal. Eu mantive as mesmas estruturas para que a gente pudesse continuar levando nos mesmos lugares onde é que a gente sempre trabalhou as canções do pai. Então, quer dizer, eu já fui com esse tributo aos Estados Unidos, ao Canadá, a Portugal, a França e a tantos lugares. E na sequência desse tributo nasceu o projeto Vira do Avesso, que é o grande, para mim hoje é a minha menina dos olhos verdes, que eu chamo, porque é um projeto em que eu estou convidando artistas inusitados, artistas que as pessoas em casa nunca sequer imaginariam, tais artistas a recriarem a obra do pai. Então não é convidar os artistas para que os artistas cantem um instrumental feito por mim, não. Cada artista está recriando a sua maneira, com o seu estilo de música. Então são mais de 30 artistas que vão do jazz ao rock, ao pop, ao heavy metal, interpretando músicas do Roberto Leal. Olha. Então muito bacana. Esperem aí que vão vir muitas novidades. Eu acabei pulando uma dúvida minha aqui, só para responder. A gente falou dos seus projetos anteriores, de música, tudo isso tá no canal do YouTube? Tá dentro dos canais do pai, dentro do Instagram, do Facebook. Quem quiser visitar, é só Roberto Leal Oficial, que estão lá essas novidades todas. Isso. E o primeiro lançamento que você trouxe desse projeto Vira do Avesso é de uma banda portuguesa, é isso? Os Dama. Dama, queria saber disso, né? Dama, né? E eles fizeram uma nova versão do clássico Terra da Maria. Terra da Maria. Esses meninos, é engraçado porque eu me sinto muito feliz não só de estar dentro desse projeto, mas de dar continuidade àquilo mesmo que meu pai me pediu. Os Damas fazem parte de uma nova música portuguesa, um estilo de música. O brasileiro, ele ficou durante muitos anos convivendo só com a música muito antiga. O brasileiro conhecia Roberto Leal, Amália Rodrigues,
Carlos do Carmo e não muito mais. Né? Hoje a gente tem uma nova turma que está no mundo inteiro, Marisa, quer dizer, nova que já não é tão... Já tem uma carreira muito consolidada, a Marisa, a Carminho, Ana Moura, pessoas, o Antônio Zambujo, todas as pessoas também vão participar desse projeto, mas os Dama fazem parte de uma geração nova, uma rapaziada nova, ninguém nunca ouviu pop, ninguém nunca ouviu eletrônico, ninguém nunca ouviu rock de Portugal. Então, eu estou muito contente que, para além de convidar grandes amigos, eles são uma banda estourada lá em Portugal e deram uma roupagem completamente diferente, né? Uma coisa super eletrônica, uma música que é super tradicional portuguesa, já está nos tops lá em Portugal. Que legal. E em breve a gente já vai vou ver se eu trago esses meninos para cá para o Brasil. Vamos conversar com eles também, ó. Lu, já fica aí. Fica armada aí. Fica armada aí, né? Tem como de soltar um trechinho do Terra da Maria? Pode tomar água. Enquanto ele toma uma aguinha, então, para começar, pode tomar sua água. Vamos ouvir uma música agora? Lá. Essa é o Terra da Maria, gravado aí pelos nossos amigos Dama. Vamos colocar o Dama aqui então. De novo. Eu vou lá pra Terra da Maria. Eu vou lá pra Terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Trago os meus sonhos há tanto tempo guardados que eu já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo tenho pena, os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Eu vou lá pra Terra da Maria. Eu vou lá pra Terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Ei, já tá nessa pegadinha um pouco mais, né, ligada ao que eles gravaram. Já. Uma cena muito bacana, porque eles já tem um videoclipe já no ar, que já rolou. Quer dizer, foi lançado agora, há uma semana essa música, e já entrou lá nos tops em Portugal, e eles fizeram uma recriação muito bacana, todos vestidos de branco, fazendo uma alusão também à indumentária do pai, tá muito legal o videoclipe. Eu vi o vídeo já, né? Eles bem fazem... Tem uma cena lá que um deles arruma o cabelo com o dedo assim, eu já tentei fazer, não consegui. Mas pô... Recriaram muito bem. Além de mais 500 músicas escritas pelo teu pai, a gente já conversou um pouquinho sobre algumas músicas que ele regravou também, né? Sim. Panela Velha. Panela Velha. Teve um disco, como eu te falei, meu pai é muito agradecido para com o Brasil, para com o público brasileiro. E ele se identificou, como eu te falei, ele enxergava em algumas músicas o seu próprio estilo em outros cantores, né? Por exemplo, uma vez eu assisti entre aspas, uma discussão deliciosa entre o meu pai e o Martinho da Vila, gravando no estúdio uma música chamada Chora Carolina, que depois eu vou tocar um trechinho. Sim, eu ia falar dela, tá aqui. E o Martinho, então, tava um virado para um lado, o outro virado para o outro, ali dentro do estúdio. De repente, o meu pai virou assim, isso aqui é um vira danado, e o Martinho, não. Isso é um shot, Roberto. E deu meu pai, não, isso não é um shot. Isso é um vira. E o outro era um shot. E eu fiquei no meio sentado, é um shot. É um vira. Você é um shot, é um vira. Os dois. E essa música, o Panela Velha. É uma dessas músicas que meu pai enxergou, porque o Panela Velha, o original é do nosso querido amigo, aliás, beijo grande, teve comigo agora no ano passado, no show de homenagem ao pai, nosso querido Sérgio Reis, um beijão, Sérgio. Exatamente. E lá está, ela tem aquela pegada toda mais sertaneja do Sérgio. Sim. E meu pai lá colocou o vira, né? Todo dia namoro com uma moça solteirona, a bonitana que é minha patroa, os meus parentes já estão me criticando. Bastou você colocar o... virou as quatro Roberto notas. Leal, as tais 4 notas, né? E toca o trechinho que você falou pra gente o Chora Carolina. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tens vontade de cantar. Um coração magoado não consegue disfarçar
Uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar. Mas às vezes é preciso e não se consegue segurar e brilhar mais um sorriso depois de desabafar. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tens vontade de cantar. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tens vontade de cantar. Ei, essa música boa, gente, né? Não tem... E quando que o Antônio Joaquim Fernandes mudou para Roberto Leal? Logo no princípio da carreira, ele tinha aula com um professor de guitarra portuguesa, o professor Manuel Marques. Foi o professor Manuel Marques que gravou guitarras portuguesas nos primeiros 20 discos do pai. E foi uma brincadeira, porque o meu pai era muito certinho. Meu pai é daqueles assim, que você marcava com ele a meio-dia, ele chegava às 11h58. Uau! Nunca, em 50 anos que eu de vida, nunca vi meu pai se atrasar para nada. Ele era assim, nesse ele era britânico, né? Não era português. E então ele chegava sempre certinho às horas e tudo, era aquele jeito muito, muito correto. E o Manuel Marques falou assim: você é muito leal. E daí ficou o leal. Daí o próprio professor Manuel Marques emendou: você vai ser o Roberto Carlos dos portugueses. Tá aí, você vai ser o Roberto Leal. E ficou. Olha que interessante. Entendeu? Realmente, né? Roberto Carlos no Brasil e ele é Roberto Carlos. Olha, é muito legal a Roberto história. Leal, e ficou esse Roberto Leal desde então. E é engraçado porque ninguém na família chama ele de Antônio. Um tio ou outro, de vez em quando tava com uns copinhos a mais, como diz: ó, Toninho! Toninho, com quem vocês estão Nem falando? ele olhava, né? Ninguém sabia. Olha, eu queria, assim, vou pedir um trechinho pequeno de uma outra música e depois eu quero fazer uma pergunta dela. Uma Casa Portuguesa. Uma Casa Portuguesa. Uma Casa Portuguesa. Deixa eu ver o tom disso aqui. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, e o povo nunca desmente. A alegria da tristeza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Refrão. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Show! Essa música ela é uma daquelas músicas que... essa música não é um original do meu pai, é uma música tradicional de Portugal, que um monte de artistas já regravou, mas ela aqui no Brasil teve expressão, sim, com o pai. Não há um concerto que a gente não terminava o concerto com essa música. Se faltasse... Por isso que eu te perguntei, dá saudade? Você está falando nos shows e tudo? Dá. As pessoas às vezes me perguntam o que é o mais difícil, cantar a obra do pai. Cantar não é o mais difícil. Eu nasci cantando as músicas do meu pai. O mais difícil, o grande desafio aqui é o desafio emocional. Né? De você poder subir no palco com a mesma banda, com a mesma estrutura, cantando as mesmas canções, sem o meu pai ali do meu lado. Eu acho que o grande desafio para mim foi o coração, foi segurar. Eu faço alguns duetos com ele, então quer dizer, às vezes quando eu estou no palco, eu tenho a imagem dele e a voz dele junto comigo, eu tenho que me segurar bastante, às vezes, para algumas músicas, para não vir cá para fora, sabe? A lágrima. E é dessa forma que bate sim uma saudade. Eu te perguntei, porque eu estava vendo esse material que vocês fizeram lá no Canadá, e você se emocionou nesse momento da música, né? É uma música, essa música que eu falo, que eu faço um dueto com o pai, chama Na Casa de um Português. Era uma música que meu pai se dedicou essa música ao meu avô, cantando a simplicidade daquilo que era a vida na aldeia. E eu, na bateria, quando tocava com meu pai, acostumei a ver meu pai de costas, sentado num banquinho durante quase 4.000 shows. Então, hoje eu estou sentado no mesmo banquinho cantando para ele, né? Então, vem essas lembranças todas, vem esse lado emocional ao de cima. E a gente em casa, a palavra amor é uma palavra muito constante.
E o meu pai era isso. Então, obviamente, o público do meu pai, o Ricardo ainda vai ter a oportunidade de ir, você vai ver Com que prazer. é um show que emociona, as pessoas dançam, cantam, sorriem, mas choram bastante também, né? Das lembranças e tudo. Tem uma outra música muito saudosista do repertório do meu pai, que é o Verde Vinho. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. Nessa hora você não precisa nem falar nada, as pessoas já sacam do lenço branco. E é lindo, é um momento muito especial também no show. Você olhando de frente isso, como você tem que segurar a emoção mesmo, né? É isso. Nós estamos quase no final, mas eu quero... Vamos criar polêmica agora aqui. Vamos criar polêmica. História é essa? Vamos ver. O teu pai, lá em Portugal, pelo que eu entendi da história, é avisado que um grupo de garotos já sei, resolve fazer uma paródia. E aí falaram, olha, eles estão estragando a música portuguesa, estão aí desrespeitando. Foi isso mesmo, essa história? Foi. E me conte aí, foi engraçado. Como teu pai agiu? Foi engraçado porque a gente estava em Portugal, a gente não tinha noção do que estava acontecendo no Brasil. E um monte de pessoas ligadas à nossa colônia, presidentes de clubes, o Conselho da Comunidade Portuguesa do Estado de São Paulo, todo mundo começa a ligar para a gente. Roberto, exatamente. Tem aqui uma banda que está fazendo uma confusão tremenda, que a Maria tem bigode, que participa de suruba, que não sei o quê, passaram a mão na bunda. Eu falei, meu pai, que é isso? E a gente não tinha ouvido a música. E nem eu, nem meu pai estávamos entendendo o que aconteceu. Daí, 1 ou 2 dias depois, e os telefonemas chegando aquela semana, o meu irmão mais novo, o Vitor, desce a escada e vira pro meu pai e fala, pai, muito legal essa sua música nova, que a Maria fica passar a mão na bunda. Eu nunca pensei que você ia cantar isso para meu pai. Uau. Quando viu o meu irmão mais novo, tinha 6 aninhos, 7 anos, fazendo inocente aqui, de tudo. ele foi ouvir a música. E ele entendeu aquilo de uma outra forma. Ele entendeu que aquilo não era uma sátira, ele entendeu que aquilo não era uma gozação, e sim uma homenagem, né? Então, ele entendeu, ele criou uma frase muito bonita, ele disse assim, meu filho, a música dos Mamonas foi levada por eles a um público que o pai não ia atingir. Né? Meu pai já estava com 25, quase 30 anos de carreira naquela altura, e os Mamonas fizeram com que uma geração de crianças de 5, 6 anos de idade colocasse a mãozinha para cima e dançasse o vira. Então, no fundo, eles levaram a obra do Roberto Leal para um outro público. Sim. Teve um encontro maravilhoso, porque depois as pessoas estavam loucas para juntar o Dinho, os Mamonas com meu pai, para ver se pegava faísca. Nós estávamos num programa do Gugu, eu lembro que eu estava com o pai nessa altura, e veio o Dinho com um saco de discos. Ele chegou pro meu pai e falou assim, olha, Roberto, para você ver que isso aqui não é uma gozação, eu escuto as tuas músicas desde quando eu era criança, meus avós, meus pais, estavam lá a coleção inteira dos discos, se deram um abraço, se emocionaram, e foi a história bonita que foi. Oh, maravilha, a gente tem bem no final, mas eu quero saber os próximos shows, os próximos trabalhos aqui no Brasil. É isso. Que é o que o pessoal vai conseguir ir mais rápido. Mas depois, quem sabe, Portugal também, né? Para Portugal também. Eu vou esse ano novamente também para os Estados Unidos e para o Canadá. Vamos fazer uma turnê lá em outubro. Mas agora você pode visitar os nossos canais, tanto no Facebook, tanto no Instagram, que tem lá toda a agenda também. Eu tenho agora o dia 10 de junho na Casa de Portugal. Em julho, aqui em São Paulo, também temos um show em Santo André, no dia 17 de julho. Depois eu vou para Minas Gerais. Eu tenho agenda agora de cabeça, mas todo mês a gente está fazendo aí 2, 3 showzinhos, e um show, eu sei que já está ainda muito longe, mas tem um show muito especial que eu queria chamar as pessoas, que é o show mais próximo da data de aniversário do meu pai. Era dia 27 de novembro, no dia 29 de novembro, um lugar muito emblemático para nós, Colônia, que é a Casa de Portugal. Sim. A gente vai fazer, já é o 4º ano que a gente faz um show muito especial de homenagem a ele, com alguns convidados. Estão todos convidados, e você também. Vai ser um prazer. Ai, Lu, a gente vai lá então, vamos nos encontrar lá, viu? Com certeza. A Lu tá lá sempre. A Lu chega primeiro para comer os bolinhos de bacalhau, ela não gosta que fale. Diga este, por favor. Ela vai lá, ela vai chegar lá e fala assim, mas tem bolinho? Tem, então eu vou. Olha, eu tô brincando com o sotaque, porque eu tô percebendo, né? Ele nasceu no Brasil, ele fala português muito bem, mas de vez em quando dá uma misturinha, ainda não? Se tu quiseres, eu já me desmancho todo aqui a falar português. Perfeito, mas pro próximo você vai fazer isso com a gente, de que você aqui. Amigo. Rodrigo, cara, muito obrigado. Obrigado você. Trouxe 50 anos de história pra gente. Muito obrigado. Um carinho enorme. Obrigado pelo convite. É sempre bacana a gente poder contar um pouco a história daquilo que a gente está fazendo, desses 55 anos de carreira do meu pai. Obrigado a você, a toda a equipe.
Beijo do tamanho do mundo, estaremos sempre juntos. Quando Maravilha. quiser, estamos cá. Ok, eu vou pedir uma última música que faz parte dessa história do Arrebita e do Mamonas, que teu pai criou, e a gente vai encerrar com ela, pode ser? Tá. A festa ainda pode ser bonita, A festa né? ainda pode ser Que ele, bonita. ele conta lá no show dele que ele escreveu essa letra para agradecer a amizade que eles tinham, e aí eu deixei pro final propositalmente, pela amizade mesmo. Ele assim, fez uma tá bom? brincadeira, essa música é uma assinatura entre o Roberto, o Léo e o Dinho, que conta que meu pai foi convidado para uma festa. E quando chegou na festa, os amigos já não estavam lá, estavam no andar de cima, né? Falando dos Mamonas, né? Maravilha. É isso aí, Fui gente. convidado para ir a uma festa. Um miúdo veio logo me avisar. Ele me disse, vou cantar a noite inteira. Vão seus amigos, você não pode faltar. Mas ao chegar fiquei assustado. Imaginava meus amigos lá também. Pois uma festa sem amigos ao meu lado. Não há festa, não há fado, não há nada pra ninguém. Roda, roda, vira, dessa roda vem. Mas que raio de festa que não encontrou ninguém. Roda, roda, vira, roda, roda vem. Procurei por todo lado. Não há festa, não há fado. E não há nada pra ninguém. Eita, é isso aí. Obrigado, gente. Olha, a gente, segunda-feira, estamos de volta com o podcast do Gente que Fala.